Gurizada, o negócio é o seguinte: para realizar o sonho de contratar um centroavante e repatriar um volante, a direção do Internacional precisa reduzir a sua folha salarial. E mais do que isso, tem que vender algum jovem talento. O ideal, inclusive, seriam 2 nomes. Eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO. Aqui está o cupom promocional Meneghetti, cupom que entrega a todo mundo 20% de bonificação em cima do primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é kto.com. Mas para facilitar a vida de vocês, eu já coloquei um link no primeiro comentário deste meu vídeo, que é um acesso direto na KTO. Cupom Meneghetti, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E aí tem muita coisa bacana para que você tenha divertimento e, quem sabe, ganhe uns pila na kto.com. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala deste dilema da direção colorada. Quer se reforçar, quer qualificar o seu time, mas precisa vender jogadores. E eu começo direto colocando para vocês a grande ambição, o desejo da atual direção do Internacional. É a contratação prioritária de um centroavante. O nome da vez que há um acerto verbal é de Brenner, jogador formado na base do São Paulo, hoje na Major League Soccer, jogando no Cincinnati. Está um tanto inviabilizado lá com o treinador, passou por um período de treinamento em separado, depois de uma boa temporada, neste começo de 2022, não fez boas atuações, é reserva, chegou a ser punido por chegar atrasado num trabalho do técnico, mas está lá no Cincinnati, que o comprou junto ao São Paulo por 12 milhões de dólares, e não é uma negociação tão simples. Entre o jogador e o Internacional, tudo acertado, salário na casa dos 700 mil reais. Falta a negociação agora entre os clubes. Além de Brenner, e o Inter teria, antes de colocar isso como plano B, Abel Hernandes, o uruguaio que está no São Luís do México, seria uma alternativa. É claro que jogador de outra qualidade, né? Não dá para comparar o Abel Hernandes com o Brenner, que a gente viu saindo da base do São Paulo, uma rápida passagem pelo time principal de algumas partidas, mas tem as ferramentas, tem muita qualidade. O Internacional, além de Brenner, além da busca incessante por um camisa 9, que é a prioridade, segundo o pedido do técnico Mano Menezes, o Inter tem uma negociação muito bem encaminhada. E esta é uma negociação do meu colega de Os Donos da Bola. Os Donos da Bola é o nosso debate raiz de segunda a sexta-feira ao 12h30 na TV Bandeirantes. O João Batista Filho colocou no blog dele que o Internacional tem um acerto encaminhado com Charles Arangues, chileno que desde que saiu do Internacional está no futebol da Alemanha, no Bayer Leverkusen. O jogador quer voltar para a América do Sul e haveria uma possibilidade de uma rescisão contratual 1 ano antes do final do seu contrato, que é em junho de 2023, para que ele fosse liberado agora. O JB crava suas fichas de que esta é uma negociação muito bem encaminhada, próximo de ser concretizada para que Arangues venha jogar no Internacional novamente. Pois bem, mas para isso, e aí eu tenho que lembrar o episódio da semana passada, 3 meses de atraso no salário dos jogadores, especificamente na parte de direito de imagem, isso torna o Internacional também um clube que precisa reduzir a sua folha, talvez vender 1 ou 2 jogadores jovens e aí poder fazer esse investimento no Arangues, que é um jogador que vem com um salário na casa de R$1 milhão, com o Brenner, 2 jogadores que colocariam efetivamente o time do Inter num outro patamar. Quem são os jogadores mais visados? Bom, o Inter recebeu uma proposta pelo Rodrigo Dourado, proposta muito abaixo, futebol mexicano, do próprio São Luís, onde o Internacional está tendo como plano B o Abel Hernandes, pelo Rodrigo Dourado, mas uma proposta muito abaixo do que vale o volante colorado. Ainda que o Dourado esteja às vésperas de completar 28 anos, agora no mês de junho, 400 mil dólares, 2 milhões de reais. É claro que a proposta foi rechaçada. O Inter gostaria, para liberar o Dourado, de receber uma proposta na casa de 1,5 milhão de dólares. Bom, seria um valor aí de quase 8 milhões de reais, bem mais aceitável, mas o São Luís não se dispõe a pagar isso. O Inter também deve reduzir a sua folha numa negociação em comum acordo para a liberação do centroavante Wesley Moraes. Não deu.
não funcionou. Foi uma aposta equivocada, o jogador não se adaptou, o empresário do jogador também agora concedeu entrevista ao Tiger Jan, que é o Diogo Rossi da Rádio Bandeirantes, criticando o técnico Mano Menezes. Portanto, o jogador também, além de não ter o rendimento técnico esperado, já começa a criar um ambiente nada saudável para ele dentro do vestiário, através do seu empresário. Dois jogadores têm um grande potencial de venda, porque são jovens, porque têm qualidade e, aliás, foram protagonistas nesta vitória do Internacional contra o Bragantino. Eu estou falando de Maurício e de Johnny. O Maurício é um jovem jogador que o Inter traz numa grande negociação encaminhada por Rodrigo Caetano junto ao Cruzeiro. O Internacional cedeu o Potker, pegou um percentual grande do Maurício, um jogador que vai fazer 21 anos agora no mês de junho e tem potencial. Até porque o mercado de fora, seja leste europeu, China, Europa, tem a prioridade da busca de jogadores mais jovens. E o Maurício, embora hoje não seja um titular do Internacional, é um atleta que tem uma certa visibilidade, um bom mercado e pode acabar entrando na alça de mira de um europeu, de algum clube do futebol árabe, ou mesmo lá do leste europeu, da China também. O jogador pode acabar entrando numa negociação, mercado asiático, leste europeu, talvez algum clube de menor escalão da Europa ou até mesmo os Estados Unidos. Além do Maurício, e aí quando eu falo do mercado dos Estados Unidos, Johnny, jogador que é norte-americano, naturalizado, ele tem 20 anos, faz 21 somente em setembro, fez o primeiro gol do Internacional na vitória sobre o Bragantino, já serviu a seleção nacional dos Estados Unidos e é um jogador com muito potencial de venda para este mercado. Johnny e Maurício seriam hoje no Internacional os jogadores com maior potencial de venda. Não para venda de valores como Yuri Alberto, não, nada disso. Estamos falando aí de venda na casa de 5, 6, 4,5, no máximo 7 milhões de euros, 8 ou 9 de dólares, por aí. Mas são jogadores com potencial de venda nesta janela de transferências. O Inter tem que baixar a sua folha, o Inter tem que agregar valores no seu caixa para equilibrar um pouco mais a sua situação financeira e aí poder fazer aportes, ainda que salariais, em jogadores do porte de Arangues, de Brenner ou outros que o capa do Internacional esteja colocando no seu radar. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. KTO.com, hein? Minha casa de apostas. Aqui o cupom promocional Meneghete, que te entrega um bônus de 20% no primeiro depósito. Tem link no primeiro comentário deste vídeo, que já é o acesso para tu chegar na KTO. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.